Graça e paz, amados. É com muita alegria e satisfação que estamos aqui para mais uma reflexão em momentos na eternidade e agradecendo a Deus por esta possibilidade. E hoje com o tema Multiplicando virtudes às virtudes de Deus. Onde o apóstolo Pedro, em sua segunda carta, ele descreve estes benefícios, ele descreve estas virtudes do qual todo cristão deve se apegar, todo cristão precisa verdadeiramente estabelecer a sua prática diariamente, para que possamos assim, desta forma, agradar ao nosso Senhor e também nos fortalecer, nos capacitar e nos tornar aptos, dignos, em nome de Jesus, para podermos um dia habitar os céus. Sabemos que esta segunda carta de Pedro, ele escreveu um pouco antes de ser crucificado, onde o mesmo não quis ser crucificado da forma como o seu mestre havia sido, então pediu para que fosse crucificado de cabeça para baixo. E nós vemos aqui que mesmo diante da morte, mesmo sabendo que estava prestes a entregar a sua vida em prol da causa pelo qual ele sempre lutou, sempre perseverou pela fé, ele nos dá exortações pertinentes, exortações estas que podem nos capacitar, nos fortalecer e nos levar a um caminho melhor, independente da condição e da circunstância em que nos encontramos. Da mesma forma, nesta carta, ele avisa, comunica a respeito de falsos profetas, falsos ensinos, daqueles que entrariam no meio de nós, não sendo cristãos, e daqueles que, mesmo estando conosco, nunca pertenceram na realidade a nós, nunca pertenceram a Cristo. Nós vemos isto quando o próprio apóstolo João fala que aqueles que eram nossos saíram de nós, porém saíram de nós porque não eram nossos, ou seja, na realidade nunca conheceram verdadeiramente a Cristo, nunca tiveram a intenção real de seguir a Cristo, de se entregar pela causa de Cristo. Ou seja, simplesmente adentraram no cristianismo para poder assim tirar proveito próprio, para poder se beneficiar de uma forma ou de outra. E hoje, amados, não é diferente. Hoje no nosso meio ainda existe também estes aproveitadores, existem os mercenários, existem aqueles que entram, aqueles que constituem até mesmo denominações para poder enganar o povo e desta forma tirar proveito deste povo para benefício próprio, seja qual for este benefício. O importante é que nós temos que conhecer a palavra de Deus, nós temos que saber manipular corretamente a palavra de Deus de uma forma não pejorativa, mas de uma forma verdadeiramente proveitosa, eficaz e virtuosa, para que possamos aprender a seguir a Cristo de uma forma que convém, de uma forma que também, através desta prática, o Espírito Santo possa convencer outras pessoas a nos seguirem, a Cristo de uma forma exemplar, de uma forma correta. Então, amados, esta segunda carta fala de todo esse contexto do qual nós estamos aqui comentando. E espero, em nome de Jesus, que nós possamos aprender um pouco mais através desta palavra, através desses ensinos tão fundamentais, tão importantes na nossa vida espiritual. Então, eu quero aqui pedir aos irmãos que abram a palavra de Deus em 2 Pedro, a partir do versículo 1, onde está escrito assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, e aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que, pela concupiscência, há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude,
e à virtude a ciência, e à ciência a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade a fraternidade, e à fraternidade o amor. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembranças destas coisas. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Por enquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em nosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém, amados? Até aqui, amados, eu creio que é o necessário para que nós possamos aqui comentar alguma coisa a respeito desta carta, a respeito da insistência de Pedro em exortar, admoestar e aconselhar para que nós permaneçamos firmes, para que nós possamos estar compenetrados, realizando a obra do Senhor de uma forma plena. Nós vemos aqui que ele cita passagens onde ele teve experiências com Cristo, até mesmo na questão do Monte da Transfiguração, onde ele viu Jesus sendo transfigurado naquele monte, onde surgiram diante deles o profeta Elias e também Moisés. Então nós vemos ali, amados, a questão de estarmos atentos, de estarmos prestando atenção em tudo que nos é dito, em tudo que nos é ensinado, e estar avaliando, examinando tudo no crivo das Escrituras Sagradas, para que nós possamos, em nome de Jesus, nos mantermos firmes, nos mantermos realmente na linha, alinhados com Deus, alinhados com o Espírito Santo, alinhados com a verdade, para que nós não venhamos a ser enganados, para que nós não venhamos a nos desviar desta verdade, seguindo uma mentira qualquer, seguindo, como ele fala no próprio texto, contos de fadas, contos do qual não condizem com a verdade de Cristo. Então, amados, nós podemos analisar este texto de uma forma onde Pedro estava ciente de que em breve ele deixaria este tabernáculo, ou seja, este corpo terreno, e partiria então para a glória, mas ele estava também convencido de que aquilo que ele se propora a fazer por meio de Cristo, para Cristo, ele fez até o fim. E até mesmo nas suas últimas palavras, ele exortou para que se mantessem todos aqueles que estavam em Cristo na verdade, no caminho da verdade. Nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
e sem Ele nada podemos fazer, como diz em João 15,5 e também em João 14,6, a respeito do caminho, da verdade e a vida, onde Jesus se identifica, se denomina como Ele sendo o caminho, Ele sendo a verdade, Ele sendo a vida. Então nós sabemos que, primeiramente, nós precisamos entrar por este caminho e depois, em seguida, conhecer a verdade, para então, após isto, obtermos a vida. Tudo é uma sequência, uma cronologia correta, amados, onde nós precisamos seguir esta cronologia para que possamos então estar verdadeiramente salvos em Cristo Jesus. Primeiro se entra pelo caminho e através de percorrer este caminho se conhece a verdade, e através de conhecer a verdade vai se libertando das mentiras, e então nós vamos buscando e adquirindo a vida eterna, vida em abundância. E nós sabemos, como diz em João 10,10, que o ladrão veio senão a roubar, matar e destruir, mas Jesus fala: eu porém vim para dar vida e vida em abundância. Amados, a vida em abundância é uma vida eterna, amados, é uma vida onde ela não termina jamais, onde jamais ela verá um fim. Então nós temos que ter esta consciência, amados. E o ladrão, amados, aqui que nós podemos identificar e caracterizar também como o diabo no sentido espiritual, de ele querer roubar de nós a palavra de Deus, de querer matar a nossa fé e então assim destruir a nossa vida, amados. Nós também podemos usar este texto em relação aos mercenários que estão no meio de nós, aos mercenários que estão aqui para roubar, matar e destruir, amados. E da mesma forma, eles se tornam assim agentes de Satanás, eles se tornam assim filhos da perdição, eles se tornam assim de uma forma, mesmo que estando no meio de nós, mesmo que estando inseridos em nosso meio, no meio do cristianismo, na realidade eles não pertencem a Cristo e nunca pertenceram. Pois, como a palavra diz, e nós já falamos a respeito disso um pouco lá em Hebreus capítulo 5 e 6, aqueles que verdadeiramente conhecem a Cristo, aqueles que realmente foram iluminados pela sua luz, é impossível, amado, é impossível deixar Cristo, é impossível desistir de Cristo e é impossível também que sejam renovados, amados. Então nós temos que ter esta consciência de que quando nós verdadeiramente não conhecemos a Cristo, então as outras coisas nos distraem, as outras coisas nos desviam, mas quando nós temos um encontro real com Cristo, do qual este encontro nos leva a um encontro real, íntimo e pessoal com Deus, esta luz nos maravilha, esta luz que nos ilumina, esta luz, ela nos fortalece, nos capacita e jamais iremos deixar esta luz, jamais iremos, ó amados, desviar desta luz, porque quem anda com Cristo verdadeiramente jamais terá o desejo de abandoná-lo. Assim, o próprio apóstolo Pedro, quando ouve aquele discurso de Cristo em relação àqueles que se não comessem da sua carne, não bebessem do seu sangue, não teriam parte com ele, e nós sabemos que ali a maioria dos discípulos do qual estavam seguindo a Cristo desistiram, abandonaram e não suportaram esta palavra, porque não entenderam do que Jesus estava falando. Então Jesus também indaga: e vocês também não irão partir? E Pedro falou: para onde iremos nós, Senhor, se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? Então é isso, amados, independente do discurso, independente da palavra, quão dura seja os nossos corações, independente de tudo que ocorre em nossas vidas, amados, quando nós temos um encontro real com Cristo, jamais o deixaremos, jamais nos desviaremos. O apóstolo Paulo também fala isso na carta aos Romanos, no capítulo 8, onde ele disserta nesse sentido: quem nos separará do amor de Deus? A fome, a morte, a vida, a profundeza, a largura, a altura, nada pode nos separar do amor de Deus. Porém, amados, nós podemos perceber que naquele texto Paulo não fala: nem mesmo eu posso me separar do amor de Deus, porque na realidade nós podemos, amados. A escolha é nossa, nós decidimos se nos separamos ou não de Cristo, porque Cristo tudo já fez para que nós nos uníssemos a Ele, para que nós nos reconciliássemos com Deus através dele. Então a decisão é sempre nossa, e para nós termos uma
decisão fundamentada no correto, fundamentada na virtude, amados, é necessário que nós estejamos examinando as Escrituras. E Pedro fala sobre isso, que nós precisamos perseverar nas Escrituras, nós precisamos fazer aquilo que irá nos fortalecer, irá nos capacitar, aquilo que irá gerar fé em nós, amados. A palavra de Deus diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, amados. Então esteja sempre envolvido com a palavra de Deus, seja por meio de pregações, seja por meio de louvores, seja por meio da leitura da palavra, seja por meio de estar lendo um livro que é respaldado pela palavra de Deus. Não importa, amados, a forma, desde que tudo seja pela palavra de Deus, desde que tudo esteja sob a orientação da palavra de Deus, desde que tudo esteja ali, sendo alicerçado, sendo embaseada, sendo criada, sendo construída por meio da palavra de Deus, que a fonte seja sempre a palavra de Deus. Tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que ensinamos, amados, tudo aquilo do qual somos ensinados, nós precisamos colocar o crivo da palavra de Deus, nós precisamos fazer, como diz em Atos 17, que os bereanos faziam isso, eles tudo analisavam, e olha que quem estava ali pregando, ensinando eles era o apóstolo Paulo. Porém, o apóstolo Paulo julgou eles como nobres por estarem examinando as Escrituras para saber se tudo aquilo que Paulo estava ensinando era aquilo mesmo, estava de acordo com as Escrituras. E olha que as Escrituras naquela época eram mínimas, eram poucas, era somente o Velho Testamento, somente o Pentateuco e os livros dos profetas. Porém, eles examinavam para saber se aquilo que Paulo falava a respeito de Cristo estava de acordo com aquilo que os profetas, com aquilo que Moisés escreveu bem antigamente. Mas eles foram tidos como nobres, eles foram tidos como pessoas sábias. Então, amados, que nós também sejamos sábios para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Nós vemos aqui, amados, na questão dos fundamentos do qual Pedro fala aqui para que possamos ser participantes. E ele diz aqui, a partir do versículo 5: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Nós vemos aqui que é uma sequência, amados, onde uma coisa vai produzindo outra. Nós fizemos ver aqui que a primeira palavra que Pedro exorta aqui, que Pedro enfatiza, é a diligência. O que é diligência? É o cuidado, é o zelo, é o empréstimo, é a convicção, é a certeza, amados, é fazer algo com fundamento, algo com base, algo alicerçado na palavra de Deus, trazendo aqui no contexto bíblico. Nós precisamos ser diligentes e não negligentes, amados. A palavra de Deus cita a diligência em todos os setores da nossa vida, seja no profissional, seja no sentido do culto ao Senhor, seja no sentido dos relacionamentos pessoais que temos, desde o relacionamento conjugal como um relacionamento fraterno. Tudo temos que ser diligentes, amados, diligentes em tudo, diligentes com a palavra, diligentes com a prática, com a conduta, diligentes no caráter. Diligência é colocar em prática algo com ênfase, amados, algo com importância, é dar real importância àquilo pelo qual estamos aprendendo, aquilo pelo qual estamos praticando. Então nós vemos aqui que Pedro ele exorta, pondo nisto mesmo toda a diligência, toda, amado, toda, não é um pouco, não é metade, não é 90%, é 100% de diligência, 100% de prioridade, de importância. E acrescentando a essa diligência, a vossa fé. Nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós sabemos que a fé é a causa da nossa vitória contra este mundo. Então nós precisamos estar sendo diligentes na fé. E
precisamos estar acrescentando à fé a virtude. O que é virtude, amados? Virtude, ela pode ter duas definições: é poder, é força, é vigor, e também a questão de estar fazendo aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que é moral diante de Deus, diante dos homens. Então, independente do julgamento humano, nós devemos sempre estar cientes de que um dia seremos julgados pela palavra, e nós então temos que andar corretamente de acordo com a palavra, e então nós estaremos recebendo virtude do céu, nós estaremos recebendo poder de Deus, autoridade para exercer na prática aquilo que nós pregamos, aquilo que nós ensinamos. A partir do momento que nós somos diligentes nisso, a partir do momento que nós estabelecemos fé neste sentido, porque tudo aquilo que você tem fé, você anda então não pela vista, não pelo toque, não pelo sentimento, mas você anda pelo que você crê. Independente de não estar hoje diante dos teus olhos, você sabe que um dia estará, de que um dia aquilo que hoje não existe diante dos seus olhos existirá. Então, amados, é nesta fé, é nesta conduta, é nesta virtude correta que nós podemos vencer. E nós vemos aqui a virtude e a ciência, que significa o conhecimento, conhecer cada vez mais a Cristo, se aprofundar cada vez mais no conhecimento de Cristo, para que através do conhecimento de Cristo nós possamos estar sendo libertos cada vez mais. Em João 8, 32 e 36 diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somente Cristo pode nos libertar de toda prisão, amados. Seja uma prisão na mente da culpabilidade dos nossos pecados, seja uma prisão por ensinos errados, o que for, amados. Nós não podemos permitir que homens mercenários nos manipulem, que homens mercenários nos aprisionem, amados, mesmo sendo estes, se identificando estes como homens de Deus. Porém, nós temos que saber que o único que realmente nos liberta, que o único que realmente nos guia para um caminho melhor é Cristo Jesus. Então, que nós sigamos Ele, as pisadas dele, as pegadas dele, que nós façamos o que ele fez e possamos fazer muito mais, como ele mesmo diz no Evangelho de João, que se nós o amássemos, que se nós o seguíssemos e que nós crêssemos nele, nós faríamos as mesmas obras que ele fez e muito mais ainda poderíamos fazer, porque ele ia para o Pai, ou seja, ele está diante do Pai, ele está ao lado do Pai intercedendo por nós, e através dessa intercessão nós estamos recebendo poder e autoridade para fazer muito mais, para atingir lugares onde o tempo que ele esteve nessa terra ele não pôde atingir, mas nós vemos que hoje o Evangelho percorre e está chegando no mundo inteiro, e isso por quê? Porque ele tem nos dado poder, ele tem nos dado autoridade para isso. Então que nós possamos estar conhecendo cada vez mais a Cristo, e no conhecimento é gerado a temperança. O que é temperança? É mansidão, é calma, é paciência, é saber fazer as coisas num sentido correto, de uma forma correta, não chegando aos extremos, porque o extremo sempre traz problemas. O extremo da negatividade traz problema, o extremo da positividade traz problema. Nós temos que ser temperados, amados, nós temos que ter o domínio próprio, nós temos que saber falar sim, sim, não, não. Há coisas que nós podemos dizer sim, mas há coisas que nós devemos dizer não, e da mesma forma o contrário também é verdadeiro, amados. Então, que nós sejamos temperados pelo Espírito Santo, que nós saibamos andar pelo caminho correto, pelo caminho certo, não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda, e muito menos recuando, amados, porque destes o Senhor não se agrada, como está escrito na carta aos Romanos também. Então, amados, que nós possamos estar recebendo do Senhor essa temperança, e nós sabemos que essa temperança é uma das virtudes contida no fruto do Espírito Santo, que é o autodomínio. De novo o Senhor nos concede o autodomínio, ou seja, em fazermos as escolhas corretas, em discernirmos o bom do mal, o certo do errado, para podermos com temperança seguir aquilo que verdadeiramente nos conduzirá mais próximos de Deus, nos conduzirá ao caminho da verdade, ao caminho da vida. Então, amados, que nós possamos estar
a cada dia crescendo neste aspecto também de temperança, e a temperança vai trazer mansidão, amados, e a mansidão nos traz paciência, amados, né? Que nós possamos estar perseverando em paciência, como Jó perseverou, como todos os apóstolos perseveraram, onde mesmo diante da morte, eles não se desesperaram, eles não se tornaram impacientes, eles aguardaram o seu encontro com Cristo nos céus, crendo na promessa do Senhor, do qual Pedro fala das promessas que o Senhor promete a nós. Então, amados, nós precisamos ter também essa temperança, para que a temperança produza paciência. E a forma de Deus produzir paciência em nós é trazendo muitas vezes situações que nos afligem, situações que nos confrontam, situações que nos desafiam, mas através desses desafios é a forma onde Deus gera em nós a paciência. E na realidade Deus quer que nós excedamos o limite da paciência para que possamos então nos tornar longânimos, ou seja, o dom, o benefício da longanimidade. A longanimidade, amados, excede a paciência, ela vai além das fronteiras da paciência, tá? Então muitas vezes as pessoas não entendem porque numa situação tão drástica, numa situação tão aflita, numa tão aflitiva, nós continuamos temperados, nós continuamos mansos, nós continuamos ali firmes e convictos daquilo que nós cremos, daquilo que nós ensinamos, não mudamos por nada, não alteramos por nada, nós correspondemos àquilo que Deus determinou para as nossas vidas. Nós nos conformamos com Deus, onde nunca nos conformamos com o mundo, e o contrário também é válido, amados. Se você não se conforma com o mundo, é porque você se conforma com Deus. E o que é se conformar? É adquirir a forma, é estar de uma forma plena. A palavra de Deus diz que nós somos barro na mão do oleiro. Deus é o oleiro e nós somos o barro, e Ele forma o vaso na forma em que Ele quer, em que Ele vê que é condizente com cada atitude, com cada situação, com cada propósito que Ele tem para cada um de nós. Então que nós tenhamos isto na mente, amados. Da paciência, amados, a piedade. A piedade é o que? É a prática do Evangelho, é verdadeiramente conhecer o Evangelho e praticar. Os ímpios são aqueles que conhecem a piedade, mas não praticam. Os pios são aqueles que conhecem a piedade e praticam a piedade, praticam no exercício da fé, praticam aquilo que verdadeiramente Deus nos ensinou. Qual é a verdadeira religião que o apóstolo Tiago fala a respeito de cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas e fugir da prostituição, fugir da corrupção do mundo? Esta é a verdadeira religião, é amar ao próximo como a si mesmo, é fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos de fazer a nós. Jesus ensinou isso para que tratássemos os homens da forma como nós gostaríamos de ser tratados, para que fizéssemos aos homens aquilo que gostaríamos que fizessem a nós. Esta é a piedade cristã, este é o fundamento do amor cristão, do amor de Deus para conosco e do nosso amor para com o nosso próximo. Da mesma forma que Deus nos amou, nós devemos amar ao nosso próximo. Nós devemos, amados, que em João 3,16 a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos aqui que Deus deu o seu Filho por nós e verdadeiramente Ele morreu por nós. Mas nós vemos na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, versículo 16, onde diz assim: se você verdadeiramente ama a Deus, então assim como Ele deu a vida por nós, nós também devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Então nós vemos aí, amados, que o Evangelho é uma via de mão dupla. Deus deu o seu Filho por nós e agora Deus pede que nós venhamos a dar a vida por outros. Então o Evangelho é isso, o Evangelho é abdicação, o Evangelho é abnegação, o Evangelho é amor. E nós vemos que nós precisamos crescer nisso, onde nós vimos aqui a temperança, a paciência, a piedade, e a piedade é a fraternidade. O que é fraternidade? É a amizade, amados.
Amizade, formar amigos, fazer amigos, conquistar amigos, buscar amigos, independente de onde eles estejam, sejam eles os nossos inimigos hoje, mas que nós busquemos ter amigos, fazer amigos, porque através da amizade, através desta fraternidade, nós podemos então atingir o objetivo maior, que é onde o amor fraternal venha a se tornar o amor ágape, o amor sacrificial, o amor onde nós podemos demonstrar que estamos dispostos até mesmo a morrer, estamos dispostos a perder tudo o que temos, se necessário for, para poder ganhar um novo irmão a Cristo, para poder realizar um irmão, realizar na vida do irmão aquilo que Deus realizou em nossas vidas. Nós somos agentes transformadores, amados. Se nós buscarmos a Deus verdadeiramente, nós aprenderemos a buscar outras pessoas verdadeiramente, porque foi isso que Deus fez. O propósito de Deus de enviar Cristo foi buscar aqueles que estavam perdidos. E se nós somos discípulos de Cristo, então nós também devemos buscar os que estão perdidos. E há muitos que estão perdidos até mesmo dentro das religiões, dentro das denominações, amados. Então, que nós possamos crescer em espírito, crescer em verdade, crescer no amor, crescer na maturidade cristã, que nós possamos estar mantendo e reproduzindo e acrescentando estas virtudes do qual o apóstolo Pedro diz aqui para nós, amados, para que nós possamos verdadeiramente realizar o ídolo do Senhor, para que possamos estar convictos, estarmos firmes, estarmos fazendo a vontade do Senhor de uma forma perfeita, amados. E então eu creio em nome de Jesus que tudo, amados, tudo se realizará em tempo hábil, no tempo de Deus, amados. Nós sabemos que Jesus está à porta, que Jesus está prestes a voltar, amados. E nós precisamos estar preparados para isso. Nós vemos em Apocalipse capítulo 3:20, onde nessa dispensação, amados, neste período da igreja, a igreja de Laodiceia, o termo Laodiceia pode significar, tem dois significados, mas eu quero aqui me apegar a um, que é o governo humano, o povo governa. Então nós vemos, amados, hoje que em muitos lugares quem governa não é mais o Espírito Santo, mas sim a vontade do homem, os ensinos do homem, os dogmas humanos, as doutrinas e tradições humanas estão falando mais alto do que a palavra de Deus. E nós vemos que Jesus está à porta e bate, e porém ele fala algo que nós devemos aqui analisar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amados, veja aqui que Jesus está falando individualmente. Jesus não está falando no sentido coletivo, não está falando de todo o corpo, de toda a igreja. Ele está falando daqueles que participam deste corpo e que ouvirão a sua voz e que perceberão que ele está do lado de fora. Então ele pede para que abra e ele entrará e ceará com ele. Não com eles, não com a igreja, mas com aquele que ouvir a voz do Espírito e se arrepender da conduta que está praticando, da negligência em não estar mais ouvindo o Espírito Santo e estar então, em vez de fazer a vontade de Deus, estar fazendo a vontade do homem. Nós estamos neste período onde poucos, amados, poucos ouvirão, muitos são chamados. Jesus bate a porta no sentido de coletivo, no sentido de corpo, do corpo total, do corpo todo da igreja, porém poucos ouvirão, poucos sairão para fora, poucos seguirão verdadeiramente aquilo que ele tem ensinado. Então nós temos que estar atentos a isso, amado. Nós estamos neste período, nós estamos sendo participantes sim da igreja de Laodiceia, porém nós podemos vir a ser transformados numa igreja de Filadélfia, numa igreja de Esmirna, numa igreja de Pérgamo, onde luta, combate, onde independente de sermos pobres, onde independente de não termos nada, estarmos firmes na fé, seguindo aquilo que Deus verdadeiramente determinou para a sua igreja, do qual a igreja sou eu, a igreja é você, a igreja somos nós, pessoas, amado. Então nós temos esta liberdade de ouvir o Espírito Santo e seguir a Cristo, seguir aos seus ensinos e não aos ensinos daqueles que não estão nem um pouco interessados nas virtudes do Espírito Santo, mas sim estão mais interessados nas suas vaidades carnais. Que nós tenhamos isso em mente, que nós tenhamos isso no coração e que possamos estar verdadeiramente praticando o amor ágape, o amor sacrificial, o amor que faz com que nós venhamos a negar a nós mesmos, que nós venhamos a carregar a nossa cruz e esta cruz seja por nós carregada não somente por nós mesmos, mas por outros também, que ao ver o exemplo de estarmos carregando esta cruz, estarão também nos seguindo, estarão
de novo pegando a sua cruz e seguindo-nos para um caminho, para o Monte Sião, para onde verdadeiramente Deus quer nos levar e Deus quer que eternamente estejamos habitando. Amados, eu espero aqui que tudo que nós lemos, tudo que nós aqui argumentamos, amados, nós possamos estar desfrutando, colocando na prática, porque desta forma estaremos seguros, desta forma estaremos protegidos. E eu deixo aqui a última palavra do apóstolo Pedro, nesse sentido de tudo que nós vemos aqui, onde diz assim: porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é ocioso, amado, é desocupado. Nós temos que ser diligentes, nós temos que trabalhar, operar a nossa salvação, nós temos que ler, examinar, estudar, nós temos que orar, nós temos que buscar em Deus, nós temos que buscar pessoas que são de Deus para aprender, nós temos que buscar, amados, pessoas que verdadeiramente estejam compromissadas com o Evangelho, em ensinar o Evangelho e principalmente em viver o Evangelho, para que nós possamos sim acompanhar estas pessoas, seguir estas pessoas, para juntos chegarmos onde Deus determinou que nós chegássemos, amados, juntos, não separados, não desunidos. A unidade também é algo fundamental no cristianismo, onde dois é melhor do que um, porque se um cai, o outro ajuda a levantar, e se os dois caem, amados, e os dois se ajudarem, os dois se levantam juntos. Então que nós juntos possamos verdadeiramente fazer isso. Então que nós não sejamos, amados, vou falar no termo profundo da palavra, não sejamos preguiçosos, não sejamos vagabundos em relação ao aprendizado da palavra e principalmente na prática da palavra, porque aprender a palavra não é tão difícil, não é tão complicado, o mais difícil é praticá-la, porque a palavra confronta as nossas verdades, que na realidade são verdades subjetivas, são verdades do qual muitas são mentiras, mas nós estabelecemos como verdade para a nossa vida. Então nós temos que trabalhar, operar a nossa salvação. Paulo cita isso em uma de suas cartas, que nós precisamos operar a salvação que a nós foi dada. Operar é trabalhar, amados. Vem o termo operar, surge o termo operário, que é trabalhador. Então nós precisamos trabalhar, operar a nossa salvação dia após dia, buscando acrescentar, aumentar estas coisas em nós, estas virtudes em nós. E também estéreis. O que é estéreis? Que não dá fruto. Estéreis não procria. Amados, então nós não podemos ser ociosos e nem estéreis, nós temos que procriar, nós temos que multiplicar. Paulo fala que sentia dores de parto para que os Gálatas viessem de novo a andar com Cristo, de novo a servir a Cristo, e nós temos que sentir esta dor de parto, amados, porque nós vemos que a igreja está caindo na esterilidade, a igreja está se tornando estérea, porque cada um está buscando o seu benefício próprio, cada um está buscando aquilo que ele julga ser necessário para a vida dele, esquecendo dos outros, esquecendo de ser um exemplo, esquecendo de buscar fazer aquilo que Jesus determinou, que é ganhar almas, que é multiplicar frutos de 10, 50 e 100, amados. Nós temos que multiplicar, é 100, é 1000, é milhões, amados. Nós precisamos disso. Deus nos deu poder e autoridade em Cristo Jesus para isso. Então que nós sejamos, amados, multiplicadores, que nós venhamos a multiplicar discípulos mais e mais, e que nós venhamos a formar esses discípulos dentro de onde nós estamos servindo, onde nós estamos congregando, nas denominações várias. Mas se você ouvir Jesus batendo a porta, então você abrirá a porta do seu coração e ele entrará, e ele fará de você um verdadeiro discípulo, e você então se tornará um discípulo multiplicador. Você se tornará uma pessoa frutífera, uma pessoa que verdadeiramente trabalha em prol do reino e morre pela causa do reino. Amados, em nome de Jesus, que possamos ter isso em nós, que possamos ter essa virtude, este poder, esta vontade, esta volição na alma de fazer aquilo que apraz ao Senhor. E quando nós fazemos aquilo que apraz ao Senhor, nós também agradamos e nos fortalecemos e nos alegramos, porque o Senhor nos retribui em nome de Jesus. Amados, eu quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade e agradecer a todos quantos puderam nos ouvir. Que Deus esteja abençoando a cada um. E você, amado, que tem a Cristo, mas está aí como que dormindo, está aí como que morno, que você venha a se aquecer e a esquentar no fogo do Espírito Santo e que venha a se multiplicar através disso. E você que ainda não tem Cristo em sua vida, aceite hoje Cristo como Senhor e Salvador e deixe Ele fazer de você um instrumento eficaz na causa do reino de Deus eternamente. Em nome de Jesus, um abraço, a graça e a paz do pastor, irmão e amigo Hélio Loyola.
Deus os abençoe, hoje e sempre. Amém.